Interlúdios 2. Saj Anat. Muito tempo antes, Saj Anat havia sido chamada de captora de segredos por uma erudita de quem ninguém se lembrava. Ela gostava do nome. Implicava a ação. Ela não apenas ouvia os segredos, ela os tomava, ela os tornava seus e os guardava. Dos outros desfeitos, dos moldados, do próprio ódio. Ela voou pelo palácio de Colinar, existindo entre os reinos físico e cognitivo. Como muitos dos desfeitos, não pertencia inteiramente a nenhum dos dois. Ódio os aprisionara em uma existência intermediária. Alguns se manifestavam de várias formas, caso residissem por muito tempo em um lugar ou se fossem atraídos por emoções fortes. Ela, não. Alguns moldados, ou até mesmo cantores comuns, a notavam. Eles se enrijeciam, olhavam para trás, vislumbravam uma sombra, uma breve escuridão logo perdida. Vê-la de verdade exigia luz refletida. Acontecia algo similar em Shadesmar. Ela vivenciava aquele reino ao mesmo tempo que vivenciava o reino físico, embora ambos fossem como sombras para ela. Sajanat sonhava com a existência de um lugar perfeito para ela e seus filhos. Por enquanto, viveria ali. Ela voou, subindo os degraus em um reino, mas mal se movendo no outro. O espaço não era totalmente igual entre os reinos. Não era como se ficasse com um pé em cada um. Na verdade, ela era como duas entidades que compartilhavam uma só mente. Em Shadesmar, flutuava sobre o oceano de contas, sua essência ondulando. No reino físico, passava entre os cantores que trabalhavam no palácio. Sajanat não se considerava a mais astuta dos desfeitos. Sem dúvida, era uma das mais inteligentes, mas isso não era a mesma coisa. Alguns dos desfeitos, como Nergal, às vezes chamado de euforia, eram praticamente irracionais, mais parecidos com os esplenos de emoção. Outros, como Ba-Ado Mishran, que haviam concedido formas aos cantores durante a falsa desolação, eram astutos e conspiratórios. Sajanat era um pouco de cada. Durante os longos milênios antes daquele retorno, havia passado a maior parte do tempo dormindo. Sem seu laço com Odium, tinha dificuldade em pensar. A tempestade eterna que acontecera em Shadesmar, muito antes que ela emergisse no reino físico, a revitalizara. Permitira que voltasse a planejar. Mas ela sabia que não era tão inteligente quanto o Odium. Conseguia esconder poucos segredos dele e precisava escolher com cuidado, nublando-os por trás de outros que ela revelava. Era necessário sacrificar alguns filhos para que outros pudessem viver. Essa era uma lei da natureza. Humanos não compreendiam isso. Mas ela, sim, ela. Ele estava chegando. Deus da paixão, Deus do ódio, Deus de todos os esplenos adotados. Sajanat entrou no corredor do palácio e encontrou dois de seus filhos, esplenos de ventos afetados. Humanos os chamavam de corrompidos, mas ela detestava aquele termo. Ela não corrompia. Iluminava-os, mostrando-lhes que havia um caminho diferente. Os humanos não reverenciavam a transformação, a habilidade de todos os seres de se tornarem algo novo, algo melhor, como o ideal básico da sua religião. Ainda assim, ficavam furiosos quando ela deixava os esplenos mudarem. Seus filhos saíram voando para realizar a vontade dela. Então um dos maiores se manifestou. Uma luz intensa e bruxuleante, em constante mutação. Uma de suas criações mais preciosas. Eu irei, mãe, disse ele, para a torre, para aquele homem, Mreise, como você prometeu. Odium vai ver você, respondeu ela. Vai tentar desfazê-lo. Eu sei.
Mas a atenção de Odion precisa ser desviada de você, como já conversamos. Preciso, preciso encontrar meu próprio caminho, meu próprio laço. Vá, então, disse ela. Mas não se conecte a esse humano por causa do que eu disse. Prometi apenas que enviaria um filho para investigar opções. Há outras possibilidades lá. Escolha por conta própria, não segundo o meu desejo. Obrigado, mãe. Obrigado pelos meus olhos. Ele partiu, seguindo os outros. Sajanat lamentava que os dois menores, os esplanos de vento iluminados, fossem essencialmente distrações. Odium com certeza os veria. Proteger alguns filhos, sacrificar outros. Uma escolha que só um deus poderia fazer. Uma deusa como Sajanat. Ela se ergueu, assumindo a forma de uma mulher feita de fluxo de fumaça preta, com olhos totalmente brancos. Sombras e névoa, a essência pura de ódio. Se ele soubesse das partes secretas mais profundas da alma dela, não se surpreenderia, pois ela viera dele, desfeita pela sua mão. No entanto, como todos os filhos, havia se tornado mais. A presença dele se abateu sobre ela como o sol perfurando as nuvens. Poderosa, vibrante, esmagadora. Alguns moldados no corredor anotaram e olharam ao redor, embora os cantores comuns não fossem afinados o bastante para ouvir a canção de Odeon, como um ritmo, mas mais ressonante. Um dos três tons puros de Rochar. Ela não compreendia por completo as leis que o limitavam. Eram leis antigas e relacionadas ao acordo entre os fractais, os altos deuses da Cosmer. Odeon não era apenas a mente que controlava o poder, o receptáculo. Tampouco era apenas o poder por si só, o fractal. Ele era ambas as coisas, e às vezes parecia que o poder tinha desejos que iam contra os propósitos do receptáculo. Sajanat, chamou uma voz infundida com um tom de ódio. O que são esses esprenos que você mandou embora? São os que fazem sua vontade, sussurrou ela, e se prostrou, derramando-se no chão. São os que vigiam, os que escutam. Você andou falando com os humanos novamente? Para corrompê-los com mentiras? Aquela era a mentira que ela e Odion estavam representando ultimamente. Ela fingia que entrara em contato com a Radiante Shallan e com alguns outros a serviço dele, antecipando seus desejos. Ele fingia que não sabia o que ela fizera contra a sua vontade. Ambos sabiam que Sajanat queria mais liberdade do que ele permitia. Ambos sabiam que ela queria ser uma deusa por conta própria. Mas Aldion não tinha certeza de que ela de fato estava tomando medidas para miná-lo, como quando salvara Shallan e seus companheiros da morte em Colinar um ano antes. Ela havia fingido que aquilo fora acidental, e ele não conseguira provar o contrário. Se Odium a pegasse em flagrante, ele a desfaria de novo. Roubaria sua memória, a rasgaria em pedaços. Mas, ao fazê-lo, perderia uma ferramenta útil. Daí o jogo. Para onde você os enviou? Perguntou ele. Para a torre, senhor. Para vigiar os humanos, como discutimos. Devemos nos preparar para o próximo movimento do vinculador. Eu vou me preparar, disse ele. Você se concentra demais na torre. Estou ansiosa pela invasão. Gostaria muito de rever Irmane. Talvez seja possível fazer algo para que desperte, para que se convença. Rodion devia ter planejado enviá-la naquela missão, mas o entusiasmo dela fez com que hesitasse. Ele seguiria os filhos dela para ver se estavam de fato indo para a torre. Aquilo reforçaria sua decisão. A decisão que ela esperava que ele tomasse naquele momento. Você não irá para a torre, disse Odion. Ele odiava a maneira como ela se referia a Irmane.
a criança adormecida de honra e cultura, como se fosse de sua família. Mas estamos prestes a fazer uma manobra com a traição do homem Taravangian. Você vai vigiá-lo. Eu seria muito mais útil na torre. É melhor que eu. Você está questionando? Não questione. Não vou questionar. Contudo, sentiu uma elevação no poder que se movia dentro dele. A mente que não gostava de ser questionada, mas o poder. Ele gostava de perguntas, gostava de discussões. Era paixão. Havia uma fraqueza ali, na divisão entre o receptáculo e o fractal. Irei para onde ordenar, meu Deus, disse ela. Muito bem. Ele seguiu para falar com os 9. E Sarjanat planejou os seus próximos passos. Ele tinha que fingir que estava lamentando. Precisava encontrar uma maneira de não ir para Emu. Precisava ter esperança de que não teria sucesso. Odion suspeitava que ela havia ajudado a radiante Shallan. Ele a estava vigiando para ver se não entraria em contato com outros radiantes. Então ela não o faria. Quando ele encontrasse seus espenos de vento e os desfizesse para que perdessem suas mentes e memórias, com sorte ficaria satisfeito e não veria a outra criança que ela havia mandado. E a própria Sarjanat? Ela iria com Taravangian e o vigiaria como solicitado e ficaria por perto, pois Taravangian era uma arma.